E aí galera, eu sou o professor Kleber Guedes de Português e Redação e essa semana, como nós estamos na nossa semana de prova, a semana de resolução dos nossos TDs, essa aula ela vai ser destinada para uma revisão sobre o conteúdo que foi estudado no bimestre e também para a orientação, certo, de como que você deve responder o seu TD. Então essa aula você vai usar ela para revisar o assunto de prova e responder o seu TD, o seu trabalho do bimestre, beleza? Bom, galera, nessa aula de hoje, nós estamos revisando a unidade 5. O exercício que vai ficar ao final da aula, depois que você assistir a aula de revisão, você vai pegar a unidade 5 do livro de português, você vai finalizar os exercícios dessa unidade, só da unidade 5. Ou seja, você vai olhar quais foram os exercícios que você já fez e os exercícios que estão faltando, certo? Deve estar faltando só um ou dois. Você vai finalizar esses exercícios e estudar para a prova, tá bom? Bom, o assunto na nossa aula de hoje é figuras de linguagem, tá bom? Figuras de linguagem, vamos lá. Então, como sempre, vamos começar a nossa aula conceituando, sabendo o que são figuras de linguagem. Então, nós temos aqui, as figuras de linguagem são formas de expressão utilizadas com o sentido figurado, ou seja, em contextos que geram um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregadas. Elas valorizam o texto, contribuindo para que fique mais expressivo, original, ou para que consiga transmitir, por meio das palavras, uma emoção ou um sentimento. Nas letras das músicas é comum o uso das figuras de linguagem, pois a relação entre a gramática e as músicas pode ser muito rica, já que diversos artistas em vários gêneros musicais trabalham com a questão das variantes da língua em suas letras. Então, nas músicas é onde a gente encontra bastante figuras de linguagem. Vamos começar com a figura de linguagem chamada comparação, e em todas elas a gente vai ver exemplos. Então vamos lá, a comparação. Trata-se da aproximação de elementos de universos diferentes associados por meio de um conectivo, que pode ser o como, o feito, tal qual, assim como, tal, e entre outros. Consiste em estabelecer equivalência explícita entre um comparado e um comparante, por meio de um termo de comparação, que pode ser uma palavra ou até mesmo uma locução. Como exemplo, a gente vai pegar essa música do Exalta Samba, que se chama Tá Vendo Aquela Lua? Vamos ler um trechinho dela, ó. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Olha, ele está comparando aqui o brilho da lua, certo? Com o brilho da pessoa que ele gosta, tá bom? Então aí existiu uma comparação. Outros exemplos. Um militar sem guerra é como um jardim sem flores. De novo, eu estou comparando. Percebam que sempre vai haver aí, ó, normalmente vai haver a expressão como, certo? Muitas vezes vai aparecer essa expressão. O meu coração está tal qual um céu cinzento. Ó, tal qual agora foi o conectivo que apareceu para comparar. Você me faz lembrar aquela música que eu nem me lembro agora. Você me faz pensar no poema que eu nunca escrevi. E te fazer feliz como eu sou pode mostrar para o mundo inteiro o nosso amor. Então, na comparação, nós temos uma situação onde eu comparo dois elementos diferentes, certo? Como, por exemplo, o brilho da lua, vou comparar com o brilho da mulher amada, né? Cabelo cor de ouro, né? Tô comparando o dourado do cabelo com o louro do cabelo, então são comparações.
E agora nós temos a metáfora. Metáfora também é uma comparação, só que é uma comparação implícita. Ou seja, ele não possui o termo comparativo. Lá na comparação tinha, né? Tinha o como, tinha o tal qual, certo? Agora não vai ter esse elemento comparativo. Baseia-se numa associação de ideias subjetivas. Uma palavra deixa o seu contexto normal para fazer parte de outro contexto. É comum o uso do verbo ser nas metáforas. Exemplo, nós temos aqui, ó, cerveja de garrafa, da banda Atitude 67. Bacana como tá legal aqui. Você é sempre um bom motivo para eu querer ser feliz. Me dá um gole dessa sua paz. Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais. É doce. Você tem um jeito doce. O seu olhar é doce. Nessa expressão, por exemplo, ó, o seu olhar é doce, ela está comparando o olhar, né, com o doce, tá bom? Ele está fazendo aqui uma comparação, só que ele não precisou do elemento conectivo. O seu olhar é como um doce, não tem o elemento conectivo. Ele compara sem usar o elemento conectivo. Outros exemplos, minha boca é um túmulo. Ele está fazendo aqui a associação de que, né, o túmulo é fechado e a boca dele também é fechada. Ele não vai contar o segredo para ninguém. Não precisou aqui do conectivo. Minha boca é como um túmulo. Aqui na metáfora não tem esse elemento conectivo. Mais exemplos. Seus olhos são duas estrelas brilhantes. Comparou o brilho do olho com o brilho da estrela. Ela é um filme de ação com vários finais. Ela é política aplicada em conversas banais. Se ela estiver muito afim, seja perspicaz. Ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais. Outro exemplo, ó, é o paraíso, suas curvas são cartões postais, está comparando, né, as curvas com o cartão postal, dizendo que ela é um paraíso, está comparando novamente. Isso aqui é uma letra do Projota. Metonímia, figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tenha relação com o conteúdo ou o referente ocasionalmente pensado. A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos aí uma estreita afinidade ou até mesmo uma relação de sentido. Exemplo aqui tem a letra Zé da Recaída do Gustavo Lima, ó. Me vê uma dose para mudar minha vida, dá melhor que você tem, para ver se com inspiração e odipá ela vem, um empurrãozinho que falta, ai, 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 para completar essa chamada. Olha, nós temos aqui diversos exemplos da metonímia. Na metonímia pode trocar a parte pelo todo, certo? Na metonímia nós vamos usar palavras que vão ter uma certa proximidade na questão da semântica, da significação. Ó, exemplos mais simples aqui, ó. Por exemplo, gosto de ler Jorge Amado desde que era jovem. Mas, galera, Jorge Amado não é um livro. Jorge Amado é uma pessoa e você não lê uma pessoa, certo? Então aí ele trocou o autor pela obra, né? Vamos dar uma passadinha na Vilma para fazer uma visita. Tem esse outro exemplo aqui, ó. E tem essa música aqui, ó. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. É a letra da música aí, né? Tipo, ele tá... Esses plaquês de 100 aí, na verdade, está falando de notas de dinheiro, né? Outro exemplo aqui, ó. Eu bebo Coca-Cola. Coca-Cola é uma marca, né? Você não bebe a Coca-Cola, a marca, né? Você bebe o refrigerante de cola, o líquido, né? Eu comi 2 pratos de arroz. Você não comeu 2 pratos, né? Você não come prato, ninguém come prato, né? Você comeu, né, a comida que estava no prato, né? E assim por diante. Prosopopeia. A figura de linguagem prosopopeia também é conhecida pelos nomes personificação, animalização, antropomorfismo. Toda vez que atribuímos atitudes e sentimentos a seres inanimados, pessoas já falecidas, animais, fenômenos da natureza ou figuras imaginárias, estamos criando uma prosopopeia. Como exemplo, tem aqui a música Atrasadinha do Felipe Araújo, ó. E você chegou atrasadinha, mas estava linda, minha boca calou. Aí mais meu coração gritou por cima, mas o coração, galera, ele não grita, certo? Porque o coração não é uma pessoa para gritar.
Então aqui é um exemplo que nós podemos pegar. Outros exemplos, ó. Hoje até o sol está mais feliz, mas o sol, galera, não é uma pessoa. Estou aqui dando uma atribuição de um ser vivo, né, ao sol, certo? Essa geladeira já está cansada de trabalhar, mas a geladeira, galera, não é uma pessoa para ficar cansada, né? A geladeira é uma máquina, certo? Ela é um eletrodoméstico. Gradação. A principal função desta figura de linguagem é propor uma sequência de palavras ou expressões que intensifiquem uma mesma ideia ou elemento, a fim de destacar este componente dos demais, demonstrando uma espécie de crescimento ou evolução pelo qual passou um enunciado, ou seja, é uma sequência de situações que vão acontecendo. Por exemplo, nessa música da Turma do Pagode, ó, Puxa, Agarra e Beija, tem aqui, ó. É por isso que eu vou para lá, é por isso que eu vou para cá. Ora, é uma gradação de situações, vai para lá, vai para cá. Outros exemplos, ó. Aqui, além, mais longe, por onde eu movo, passo, né? Olha, ele está dizendo aqui, né? Aí depois ele diz, mais longe por onde eu movo, ou seja, ele está se movimentando. Ou outro exemplo, sei lá, acordar, né? Escovar os dentes, lanchar. Eu estou dizendo uma sequência, uma gradação de situações, tá bom? É uma gradação de situações, sequências de acontecimentos. Hipérbole baseia-se no exagero, só que é um exagero proposital das ideias ou dos sentimentos. Tem-se hipérbole quando o uso de uma palavra ou uma expressão em determinado contexto produz como efeito de sentido a ideia de exagero e de excesso. Vamos ver. Dona dos meus sonhos clareou. Temos aqui o exemplo aqui, ó. O que eu não disse hoje, eu vou te dizer. Para ser feliz, tá faltando esse amor que domina o meu pensamento e me faz respirar. Ou seja, ele está dizendo que ele só respira por conta desse sentimento, né? Então ele está exagerando, né? Comanda as batidas do meu coração, tirando o meu sono, me faz delirar, certo? Então ele está fazendo um exagero proposital. Quando a nossa mãe fala, né? Eu já falei com você 1 milhão de vezes. Ela não falou 1 milhão de vezes para você fazer aquilo, né? Ela só falou muitas vezes. Então é um exagero proposital. Outros exemplos, ó. Chorei um rio de lágrimas, né? Estou morta de cansado. Então é um exagero proposital. Muito exagerado, né? Ninguém chora um rio de lágrimas. Eufemismo consiste em atenuar o que é desagradável por meio da substituição de palavras ou expressões graves, né, diretas por outras mais suaves. O eufemismo permite suavizar a realidade de um fato, dissimulando uma ideia desagradável ou brutal. Revela precaução e educação de quem fala. Então, quando você vai dar uma notícia desagradável, para você não ser muito impactante, você suaviza a informação, fala de um modo mais brando, né? Na música aqui, Humilde Residência, do Michel Teló. Vou te esperar na minha humilde residência, né? Aí, mas eu te peço só um pouquinho de paciência. Olha, nessas situações, no caso aqui para ele falar minha humilde residência, ele usou essa expressão para não dizer que era uma casa pobre. Temos outra aqui, ó. Outros exemplos. Seu colega faltou com a verdade, para não dizer que ele mentiu, né? Para não usar uma palavra mais dura, né? O homem passou desta para melhor. Ele falou sim para não dizer que a pessoa morreu, né? Que é a mesma coisa, né? Passou dessa para melhor, a mesma coisa que morrer. Então, para não parecer tão agressivo na frase, então usa essas expressões assim para suavizar a informação, para gerar menos impacto. Polissíndeto. O polissíndeto é a figura de linguagem que caracteriza-se pela repetição de um determinado conectivo entre palavras ou expressões. Essa figura de linguagem utiliza excesso de elementos de ligação para enfatizar a ideia de acréscimo ou até mesmo de sucessão.
Então, aqui no polissíndeto vai ser uma repetição, né? Vai se repetir os sindetos que são conectivos, tá bom? Na música Nem de Graça do Pixote, ó. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber, se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Ó, se, nem. Ou seja, polissíndeto. São vários sindetos, são vários conectivos sendo repetidos na música. Outros exemplos, ó. As ondas vão e vêm, e vão, e são como o tempo, ó, né, ó. Não canto nem danço, nem escrevo nem desenho, ó, não, nem, tá repetindo, né? Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Aí, quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei, ó. Mais eu, ele tá repetindo. Esse é um trecho da canção Péssimo Negócio do Dilcinho. Anáfora. A anáfora consiste na repetição de uma ou mais palavras, né, no início de orações, no início de períodos ou no início dos versos, né, de modo sucessivo. É um recurso bastante utilizado em poemas e letras, né, de músicas. Essa figura de linguagem também se dá pela utilização de pronomes demonstrativos e pronomes relativos, que substituem palavras ditas em orações anteriores. Então, anáfora também é um tipo de repetição. Vamos ver exemplos. Na música do Pixote, Saudade e Arregaço, ó. Tudo ou nada. Se for amor, se vê que tudo passa. Se for embora, tá na cara. Saudade, arregaço, ó. Se for. No início dos versos, ele está repetindo a mesma expressão. Outros exemplos, ó. Há flores cobrindo o telhado. Há flores em tudo, ó. Perceba que ele está repetindo propositalmente a mesma expressão. Há flores, há flores. Outro exemplo. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Ó. Quando, ele está repetindo sempre no início do verso, sempre no início da frase, a mesma expressão, a mesma palavra. Agora a gente chega no gênero textual antítese, figura de linguagem na qual ocorre a exposição de palavras contrárias, através da utilização de palavras ou de enunciados de sentido oposto. O contraste que ocorre serve principalmente para enfatizar os conceitos envolvidos, o que não se conseguiria se eles estivessem isolados. Então vamos ver que a antítese, né, são ideias contrárias, palavras opostas, antônimos podemos dizer, né? Na música aqui, ó, tá escrito do grupo Revelação, ó, é dia de sol, mas o tempo pode fechar. Aí a chuva só vem quando tem de molhar. Perceba que eu tenho, ó, sol e chuva, são ideias opostas, né? São palavras contrárias, né? São antônimos, por isso que é considerado antítese. Outros exemplos, ó. Ele amava, ela o odiava, né? Amava e odiava, palavras opostas, né? Hoje fez sol, ontem, porém, choveu muito, ó. Sol e chuva, né? Opostos. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, ó. Verdade e mentira. Então, isso é antítese, são palavras opostas, são ideias contrárias. Atenção! Há quem confunda antítese com paradoxo. A diferença reside, entretanto, na maneira como esses opostos se relacionam. Na antítese, temos duas teses contrárias antônimas. Ó, estou acordado e todos dormem. Todos dormem, todos dormem. É do Monte Castelo e do Renato Russo, essa letra. Enquanto o eu lírico está acordado, outros seres dormem. Seria um exemplo de paradoxo se a mesma construção estivesse da seguinte maneira, ó. Estou dormindo acordado. Porque, tipo, é um paradoxo, porque um paradoxo é algo sem sentido, né? Como que você dorme acordado, né? Neste caso, temos um exemplo de paradoxo.
já que a oposição de ideias se dá num mesmo referente. Aqui a letra da canção Domingando do Tiaguinho. Daquela que fez esse coração gelado, queimando feito andar descalço. Ora, nós temos aqui a expressão daquela que fez esse coração gelado, queimando feito andar descalço. Mas como que está queimando se está gelado? Também aí dá uma ideia de paradoxo, não é mesmo? Bom, então fica aí a pergunta, né? Ó, quais são seus cantores favoritos e será que você encontra figuras de linguagem nas suas músicas preferidas? Então, quando vocês forem agora ouvir música, prestem atenção, né, para ver se vocês conseguem identificar figuras de linguagem. Depois a gente pode também fazer um exercício semelhante a isso, procurando figuras de linguagem nas músicas. Olá, galera. Bom dia. Nossa aula de hoje é sobre regência novamente, né? Na aula passada a gente já estava estudando a regência, certo? Hoje a gente vai dar uma revisada sobre o conteúdo de regência verbal, tá bom? E em seguida também vamos ver a regência nominal. Então vamos lá. Então, assim como a aula passada, vamos começar aqui com a conceituação de regência verbal. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam. E esses termos que complementam os verbos a gente chama de objetos, certo? Quando esses objetos não tiverem preposição, são objetos diretos. Quando esses objetos tiverem preposição, nós chamamos de objeto indireto, tá bom? Então, na regência verbal, nós temos aqui a relação que se estabelece entre os verbos e os complementos, tá bom? Ou os termos que caracterizam esses verbos. Os termos que caracterizam esses verbos são chamados de adjuntos adverbiais, o que na morfologia a gente chama de advérbio. O professor não lembra o que é um advérbio. Um advérbio, galera, é o termo que indica onde, quando e como a ação acontece. Tá bom? Então, aqui como a gente agora está falando de expressões, certo? Que vão caracterizar esse verbo, então a gente chama aqui ele de adjunto adverbial. Logo, a gente está estudando a sintaxe. Um exemplozinho básico aqui, ó. Nós temos Maria gosta de José. Então, simplesmente aqui eu não posso colocar qualquer conectivo que eu quiser, qualquer preposição que eu quiser, qualquer objeto, qualquer termo que eu quiser aqui, tá bom? Qualquer adjunto adnominal. Não, eu tenho que colocar o que se encaixa. Então, Maria gosta de José. Se eu colocasse aqui o com, ficaria estranho, né? Maria gosta com. Ou se eu colocasse um a, Maria gosta a José, fica estranho. Então, Maria gosta de José. Maria confia em José. Maria foi ao mercado. Não é isso? Então, isso é regência. Vamos ver aqui, ó. Regência verbal com o termo a. Quando que rege preposição a? Temos ir a, chegar a, voltar a, retornar a, levar a. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vou ao dentista, cheguei a Roma, voltei ao posto de saúde, né? Esse ao posto de saúde que nós temos aqui vai ser a preposição e o artigo, não é isso? Retornei ao colégio, levei Maria ao cinema. Essa regência verbal que a gente está estudando, cada verbo rege preposições diferentes, certo? Às vezes um verbo rege mais de uma preposição, certo? Mais de um termo pode combinar com ele, tá bom? Mais de um adjunto pode combinar com ele, mais de um objeto pode combinar com ele. Então vamos aqui ver com os casos de antipatizar e simpatizar com esses dois verbos. Eles regem preposição com. Antipatizo com aquela apresentadora, né? Simpatizo com aquela apresentadora. Esses verbos não são pronominais. Por exemplo, ó, antipatizei-me com ela. Não, fica errada essa frase. E simpatizei-me com ela. Também não, porque simpatizei já é eu mesmo, certo? Antipatizei já está referindo-se a você próprio, tá bom? A eu mesmo, a primeira pessoa, eu. Beleza? A regência verbal com os verbos obedecer e desobedecer. Tem complemento introduzido pela
preposição a, por exemplo, obedeço ao Código de Trânsito e os brasileiros desobedecem aos sinais de trânsito. Regência verbal com o verbo consistir. Então vamos lá. Tem complemento introduzido pela preposição em. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos. Regência verbal com o verbo dignar, mais o pronome oblíquo se, né? Então vamos lá. Pronominal, que no padrão culto rege a preposição de. Então fica assim, ó. Ele não se dignou de olhar-me nos olhos. E ela ao menos se dignou de responder-me. Regência verbal com o verbo responder. Tem complemento introduzido pela preposição a. Então fica: respondi a todos os alunos interessados. E o acusado responderá a inquéritos. Então, ó, quem responde, responde a alguém, certo? Respondi a todos e responderá a inquérito. Regência verbal também admite voz passiva analítica. Então, se você não lembra desse conteúdo, você vai em vozes verbais, tá bom? Se você tem dúvida no que é uma voz passiva. Mas vamos lá. Também admite voz passiva analítica, desde que seja o sujeito aquilo e não aquele, que aqui se responde. Então, vamos lá. Todas as perguntas foram respondidas satisfatoriamente. Aqui, ó. Esses foram respondidas, ele rege voz passiva analítica. Regência verbal com os verbos esquecer e lembrar. Então, podem ser usados como transitivos diretos ou transitivos indiretos, como são os exemplos de esqueci o livro. Aí nós vamos aqui, ó. Esqueci-me do livro, certo? Esse do aqui é preposição de. Preposição de, mais o artigo o. Tá bom? Então, essa contração vira do. Não esqueça os amigos. E não se esqueça dos amigos. Nem preciso dizer, né, que dos é de mais os. Regência verbal. A expressão não lembro nada pode ser não me lembro de nada. Lembre que nada acontece por acaso. Também fica correto. Lembre-se de que nada acontece por acaso. Aí você pode perguntar, professor, e também não poderia ser, ó, se lembre que... Não, esse se lembre a gente fala assim, porém errado, viu, galera? Me ajude, a gente fala assim, mas tá errado. Ajude-me o correto. Lembre-se. Por quê? Eu não posso começar uma frase, uma oração, um período com um pronome oblíquo. Isso aí é um erro. Na gramática é um erro grotesco, tá bom? Na fala, no dia a dia, informalmente, a gente pode falar assim, de modo coloquial. Porém, para escrever, certo? Em concursos, em provas, certo? A gente não pode colocar o pronome oblíquo no início de frases, depois de pausa como vírgula e depois de ponto também, tá bom? Regência verbal com o verbo lembrar. Então, vamos lá. No sentido de advertir, notar, fazer e recordar, ele é usado como objeto indireto. Então, se é objeto indireto, é um complemento do verbo que tem preposição, tá bom? Então, ele é usado como objeto indireto de pessoa. E como objeto direto, né, que indica a coisa a ser lembrada. Objeto direto é um complemento sem a preposição. Então, vamos lá, ó. Lembrei a todos que tudo ainda estava por fazer. Temos agora aqui o verbo atender, a regência verbal dele. Transitivo direto ou transitivo indireto, indiferentemente, quando o complemento é pessoa. Então, vamos aqui, ó. O presidente não atendeu
Quem atendeu, atendeu o banqueiro ou atendeu ao banqueiro. Ou seja, se fosse o banqueiro, aí seria verbo transitivo direto. E se fosse atendeu ao banqueiro, transitivo indireto, porque esse a aqui é uma preposição, tá bom? A outra situação é, como complemento pronominal, só aceita o... Então vamos lá. O presidente não o atendeu. Transitivo indireto quando o complemento é coisa. Por exemplo, atender a. A secretaria atendeu ao telefone e me chamou, né? Porque quem atendeu a alguém, certo? Agora, a regência verbal com os verbos agradecer, perdoar e pagar. Apresentam objeto de coisa e objeto indireto de pessoa. Agradeço aos ouvintes a audiência. Então, se liga, galera, ó. Aos ouvintes. Ouvintes são pessoas, tá bom? Ouvintes são pessoas. Então, vai ser objeto indireto quando eu estiver me referindo a pessoas. Por que objeto indireto? Por conta que esse a é preposição, certo? Então, aqui é objeto indireto. E ouvintes são pessoas. Ela perdoou ao agressor. De novo, objeto indireto, ó. Objeto indireto. Esse a é preposição, esse o é artigo. Então, se o a é preposição, é objeto indireto. O verbo é perdoou e o seu objeto é o agressor. E tem uma preposição no meio que é o a. Então, sempre que for pessoas, vai ser objeto indireto. Tá bom? Paguei o débito ao cobrador. De novo, cobrador pessoa. Então, objeto indireto. Agora aqui, ó, agradeci o presente, né? Esse objeto aqui, ele foi direto, não teve preposição. Por quê? Presente, galera, não é pessoa, certo? Também ficaria correto o termo agradecio. Agradeço a você tem preposição, certo? Porque você é pessoa, lógico. Agradeço-lhe. Perdoei a ofensa, perdoei-a. Perdoei ao agressor, perdoei-lhe. Paguei minhas contas, paguei-as. E por último, paguei aos meus credores, paguei-lhes. Temos agora aqui, ó, regência verbal, verbo informar. Apresenta objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa ou vice-versa. Informe os novos preços aos clientes. Clientes são pessoas, então objeto indireto, a preposição. Informe os clientes dos novos preços ou sobre os novos preços. Quando se utilizam pronomes como complementos, podem-se obter as construções. Informe-os aos pacientes. Informe-lhes os novos preços. Informei-os dos novos preços. E informe-os deles ou sobre eles. Essas formas seriam aceitas, corretas. Vamos ver agora aqui o complemento oracional. Então, vamos aqui. Informe aos clientes que os preços são mais os mesmos. Que os preços não são mais os mesmos. Desculpa. Então, ó, informe aos clientes. Ó, clientes são pessoas. Então, é objeto indireto com preposição a. Informe aos clientes que os preços não são mais os mesmos. Também pode ser informe-lhes que os preços não são mais os mesmos. Temos outra situação que é informe os clientes de que os preços não são mais os mesmos. E informe-os de que os preços não são mais os mesmos. Regência verbal do verbo preferir. Apresenta objeto indireto introduzido pela preposição a. Prefiro trem a ônibus. Normalmente a gente fala assim, né? Prefiro trem do que ônibus. Não. O correto é prefiro trem a ônibus. Povo civilizado prefere democracia a ditadura. Atenção. Esse verbo na língua culta, qual é a língua culta? Aquela língua falada por uma pequena porcentagem
da população, uma língua mais intelectual, podemos dizer assim, falada por acadêmicos, né? Esse verbo, na língua culta, deve ser usado sem termos intensificadores, como, por exemplo, muito, antes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, entre outros. Regência verbal do verbo agradar, no sentido de fazer carinho, de acariciar, esse verbo ele vai ser transitivo direto, tá bom? Lembre que quando ele é transitivo direto, significa que não tem preposição. Então vamos lá, estamos falando do verbo agradar, certo? Então o complemento desse verbo vai ser o gato. Como esse o aqui é um artigo definido, esse o aqui é um artigo definido, então nós dizemos que aqui não tem preposição. Então, Cláudia não perde oportunidade de agradar o gato. Então foi objeto direto, não teve preposição. Cláudia não perde oportunidade de agradá-lo. No sentido de causar agrado a, e satisfazer no sentido de ser agradável, né, ser agradável a, ele vai ser transitivo indireto, ou seja, nesse caso aqui vai ter uma preposição, tá bom? Ele rege complemento introduzido pela preposição a. O cantor não agradou aos presentes. O cantor não lhes agradou. Também pode ser assim. Regência verbal do verbo aspirar, no sentido de sorver, inspirar, inalar, ele vai ser transitivo direto. Então, nós temos aqui, aspirei o perfume. Perceba que se é transitivo direto, não tem preposição, certo? Professor, e esse o? Esse o aqui é um artigo, tá bom? Então, aspirei o perfume das flores, também pode ser aspirei-o. No sentido de desejar, almejar, pretender, ele vai ser transitivo indireto, ou seja, ele vai reger a preposição a. Então, nós temos aqui, os brasileiros sensíveis aspiram a um país mais justo. E os brasileiros sensíveis aspiram a ele. Regência verbal do verbo assistir. No sentido de ajudar, prestar assistência a, ele vai ser transitivo direto. As empresas de saúde negam-se a assistir os idosos. As empresas de saúde negam-se a assisti-los, ou seja, a dar uma assistência. No sentido de ver, presenciar, estar presente a, ele vai ser transitivo indireto. Então, nós temos aqui, assistir a um ótimo filme, porque agora eu estou falando de ver, né? Ver o filme, né? Assistir a ele. No sentido de caber, pertencer, ele vai ser transitivo indireto. Então, nós temos aqui, exigir qualidade é um direito que assiste ao consumidor, ou seja, que é direito do consumidor, que pertence ao consumidor. Exigir qualidade é um direito que lhe assiste. No sentido de morar, residir, é intransitivo e vem acompanhado de adjunto adverbial. Então, nós temos, qualquer pessoa agradável gostaria de assistir em Florianópolis, ou seja, de morar, de residir em Florianópolis. Professor, que estranho. Realmente, a gente normalmente não fala assim. Porém, o verbo assistir também pode significar morar e residir. Regência verbal do verbo chamar, no sentido de convocar, é transitivo direto. Lembre que quando eu falo de transitivo direto, é uma complementação verbal sem preposição. Então, nós temos, por gentileza, vá chamar sua prima. Também fica correto falar, por gentileza, vá chamá-la. No sentido de denominar, taxar, apelidar, pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. A torcida chamou o jogador mercenário. A torcida chamou o mercenário. A torcida chamou ao jogador mercenário. E a torcida chamou-lhe mercenário. A torcida chamou o jogador de mercenário. A torcida chamou-o de mercenário. A torcida chamou ao jogador de mercenário.
A torcida chamou-lhe de mercenário. Regência verbal do verbo confraternizar. Ele não é pronominal, ou seja, não pode colocar pronome, né, oblíquo, pronome acompanhando esse verbo. Os atletas confraternizaram, não precisa desse se, tá bom? Então a gente fala errado, né? Se os atletas se confraternizaram. Confraternizaram, pessoal, já é eles mesmos. Os professores confraternizaram com os alunos. Regência verbal de custar, no sentido de ser custoso, ser penoso, ser difícil, tem como sujeito uma oração. Nós custamos a encontrar a sua casa. Custou-nos encontrar sua casa. Também fica correto. Regência verbal do verbo proceder, no sentido de fazer sentido ou comportar-se, agir, ele vai ser intransitivo. Ou seja, não vai precisar de preposição, certo? Para acompanhar aí o objeto, o complemento do verbo. Seus argumentos não procedem. E você procede muito mal. Já no sentido de provir, originar-se e ter origem, ele rege preposição de. Por exemplo, ó, seu comportamento vil procede da ganância desmesurada que assola sua alma. E o avião procede de Manaus. Ou seja, ele origina-se, ele vem de Manaus. Ele tem origem, né? Lá em Manaus, ele vem de lá. No sentido de dar início, realizar, é transitivo indireto e rege a preposição a. O delegado procederá ao inquérito. O fiscal procedeu ao exame na hora marcada. Regência verbal de implicar, no sentido de trazer como consequência, acarretar, provocar, é transitivo direto. Sua decisão implicou o cancelamento do projeto. Recessão implica desemprego. E já no sentido de envolver, comprometer, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá bom? Ele pode ocorrer das duas formas, certo? Ele pode ser tanto direto ou indireto, né? Que eu falei que é ao mesmo tempo. Então vamos lá. Acabaram implicando o ex-ministro em atividades criminosas. No sentido de embirrar, ter implicância, ele é transitivo indireto e rege a preposição com, ou seja, esse verbo necessita da preposição com. Então, ó, sua sogra implica muito com você? Na pergunta, né? Sua sogra implica muito com você? Regência verbal do verbo querer, no sentido de desejar, ter vontade de, cobiçar, ele é transitivo direto. Por exemplo, nós temos aqui, ó, queremos um país melhor e quero muitos beijos, meu amor. No sentido de ter afeição, estimar, amar, é transitivo indireto e rege a preposição a. Quero muito aos meus amigos, né? Ou seja, eu tenho afeição pelos meus amigos. E também fica correto o termo quero-lhes muito. Regência verbal do verbo visar, no sentido de mirar, apontar ou por visto, rubricar também, todas as situações, ele é transitivo direto. Então nós temos aqui, ó, o caçador visou o corpo do animal. E nós temos o gerente não quis visar o cheque, ou seja, rubricar o cheque. No sentido de ter em vista, ter como objetivo e ter como meta, esse verbo ele vai ser transitivo indireto e ele vai reger preposição a. Então nós temos, ó, o ensino deve sempre visar ao progresso social. Esse método visa a facilitar o ensino da língua materna. E temos a regência verbal do verbo namorar. Nós temos aqui, ele vai ser transitivo direto. Por exemplo, José namora Maria. Se é direto, galera, então não tem preposição. O verbo namorar aqui, ó, não tem preposição acompanhando o meu objeto, que é Maria. E agora a gente entra no conteúdo de regência nominal, que é bem mais curto do que regência verbal.
é a relação existente entre o nome, pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, e o complemento, né, desse nome. Ou também pode ser um adjunto acompanhando esse nome. Tem uma aversão à altitude. Quem tem aversão a alguma coisa, né? Fico feliz por você. Ela mora longe da escola. Perceba que os termos, ó, aversão, feliz e longe, todos precisam de complementação, certo? Porém, nenhum deles são verbos. Então, eles são nomes. Então, esses nomes podem ser substantivo, adjetivo e advérbio. Se eles regem preposição, então nós estamos falando de regência nominal. Aqui nós temos aqui um quadro, tá bom? Com a regência nominal de alguns substantivos. Quem tem admiração a, ou tem admiração por alguém. Devoção a, para, com, medo de, aversão a, aversão para, aversão por. Ele é doutor em tal coisa. Obediência a, atentado contra, dúvida acerca de, dúvida em, dúvida sobre. Então, ó, você pode aqui tirar o print, tá bom? E, né, até mesmo anotar no seu caderno, certo? Para você sempre ter isso em mente, da regência nominal. Aqui são os principais verbos com as suas regências. São os principais substantivos com as suas regências, porque verbo a gente já estudou, agora é regência nominal, tá bom? Então, são os principais substantivos com as suas respectivas regências. E aqui é a regência nominal dos adjetivos, tá bom? Eu não vou passar o lápis aí pelo meio, para que vocês possam printar, certo? Ou anotar, tá bom? Essa também são as principais regências nominais envolvendo os adjetivos. Os principais adjetivos com as suas regências. Professor, só são esses que existem? Não. Tá bom? Mas aí são os mais usados. Na gramática, né, você encontra uma lista bem maior. E já com os advérbios, né, nós temos apenas a regência com longe de, perto de, aqui nesse quadro. Então, beleza, galera. Esse slide, certo? Esse slide, ele foi tirado, né, de PDF na página Concurseira, tá bom? Concurseira. Então, se você procurar aí no Google esse conteúdo de regência verbal, regência nominal, você vai encontrar muitos materiais bons, tá bom? Pois esse aqui que eu usei é do Concurseira. Tem lá material de muitas outras aulas, muitos outros assuntos também. Então, estou dando a dica desse, né? Porque é muito bom esse material, certo? Então, beleza, galera. Até a próxima aula. Bom, galera, nessa aula de hoje, nós estamos revisando a unidade 5. O exercício que vai ficar ao final da aula, depois que você assistir a aula de revisão, você vai pegar a unidade 5 do livro de português, você vai finalizar os exercícios dessa unidade, só da unidade 5. Ou seja, você vai olhar quais foram os exercícios que você já fez e os exercícios que estão faltando, certo? Deve estar faltando só um ou dois. Você vai finalizar esses exercícios e estudar para a prova, tá bom? Então, valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.